Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Podemos sentar. Tem mais uma, vamos ficar de pé. Cantar mais uma, mais. Eu já ia passar para a ceia. Né? O Santo de Israel. O Deus eterno, o Santo de Israel. O Deus eterno, puro e fiel. Merece toda a glória e louvor. Da morte e das trevas nos salvou. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor. De novo, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em esplendor. O Deus eterno é nosso Criador. Merece nossa entrega e devoção. De todo o universo é a razão. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em compaixão. O Deus eterno é sem comparação. Merece toda a honra e temor. Bendigam e exaltem ao Senhor. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é
e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Podemos sentar agora. Ela pode ficar ceia. Momento da ceia. Como sempre, vamos cantar mais um louvor, né? Se a gente tiver lugar para sentar por aqui, aqui tem ainda. Aqui tem. Vamos cantar Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. E Ele o exaltará. E Ele o exaltará. Ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Ó graça santa de Jesus. Salvou-me com poder. Salvou-me com poder. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Perdido e me achei. Perdido e me achei. Quando estivermos lá no céu. Quando estivermos lá no céu. Brilhando como o sol, brilhando como o sol, não haverá separação, não haverá separação. E Deus será o Rei. E Deus será o Rei. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Bom dia, igreja. Esse é o momento da ceia. É o momento onde a gente para refletir na morte, na ressurreição de Cristo. E a gente vai ler uma passagem onde Jesus ele fala palavras muito fortes. Palavras que muitos judeus não conseguiram ouvir e ficaram só os discípulos.
Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João. João capítulo 6, do 53 ao 56. E Jesus diz assim: Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. João 6, 53 ao 56. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Até aí. Então, nesse momento da ceia, a gente somos convidados a ver além do pão e do suco de uva. Quando Jesus fala sobre comer a carne e beber o sangue, ele está falando de uma realidade espiritual muito profunda. E que realidade seria essa? É receber Cristo completamente. É vivenciar Cristo completamente. E não só isso. É depender dele como um alimento para viver. Então isso é muito profundo. Então, assim como o corpo da gente precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de Cristo. Então, tem um ponto que é crucial aí. Precisamos permitir que a sua vida se torne a nossa vida. É isso que Jesus está falando aqui. Então, a ceia, ela nos lembra sobre essa entrega de Jesus, onde ele derramou o seu sangue, onde ele foi ferido, e ele se entregou por completo por nós. Mas esse texto também ele fala no finalzinho, deixa eu ver se eu encontro aqui. Permaneçam em mim e eu nele. Então ele está falando aqui também sobre comunhão, sobre relacionamento. Então ele nos convida a termos esse relacionamento com ele. Então esse momento da ceia é um momento onde a gente para refletir nisso, refletir o que Cristo fez, refletir naquilo que, poxa, a semana é tão corrida, né? Tantas coisas para fazer, aquela correria, mas a gente tem um momento em especial no culto para refletirmos sobre Jesus, o que ele fez. E um privilégio que a gente tem é que ele morreu para perdoar nossos pecados, mas não só por isso, que já é muita coisa, né? O que Cristo fez por nós, mas ele fez algo além, que é habitar dentro de nós por meio do seu Espírito. Então isso é algo que não tem valor nenhum, é algo que vai muito além. Então cabe a nós uma reflexão: tenho apenas me lembrado de Jesus ou realmente permanecido nele? Tenho alimentado minha alma com Cristo? Então esse momento da ceia é um momento onde a gente para refletir sobre isso, renovar essa aliança, meditar em Jesus e, poxa Deus, é mais um momento onde eu posso refletir no Senhor e fazer a diferença. Então, ao partir da ceia, declaramos que a nossa vida não está em nossos méritos, não está em nossa força, não está em nossas obras, em nossas realizações. A nossa vida está em Cristo. Desde o momento que a gente se batizou e tomou Jesus como Senhor da nossa vida. Então, quem comer do pão e beber do suco de uva, façamos isso com reverência, façamos isso com gratidão, com a consciência de que somente Jesus pode satisfazer a fome da nossa alma. Amém? Então, eu queria chamar todos a uma oração. Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, Pai, onde a gente para refletirmos, Pai, no Senhor, Pai, onde a gente para
ver o que o Senhor fez por nós, Pai. Que o Senhor possa nos encher de gratidão, que o Senhor possa transformar nossos corações, Pai. Que a gente possa ver que os problemas que a gente enfrenta é tão pequeno, Pai, diante das coisas que o Senhor já fez e faz, das coisas grandiosas, Pai, que o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente não reconhece. Mas obrigado por esse momento, Pai, onde a gente para ver o Seu amor por meio de Jesus Cristo, Pai, que se entregou por nós na cruz, que foi reverente, que foi um servo humilde, Pai. Então que a gente venha aprender com Jesus, que a gente venha se encher do Seu Espírito, Pai. E obrigado, Pai, obrigado por esse momento. Te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agora é o momento das ofertas. Neste momento das ofertas, você visitante, deseja participar, sinta-se à vontade. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, 14. Neste verso, Davi ele está levantando uma oferta para a construção do templo, que vai ser construída pelo seu filho Salomão. Mas algo tocou o coração de Davi, porque Davi ele começou a ofertar e o povo se alegrou e de forma voluntária começou a ofertar também. E foi muitas ofertas e Davi, nesse texto, ele faz uma oração e a gente vai ver um trecho dessa oração que ele faz, que diz assim, ó. Mas, 1 Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente somente como fizemos? Generosamente como fizemos.
tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. É interessante essa passagem porque essa passagem ele nos lembra de algo que muitas vezes a gente deixa passar batido. Tudo que temos vem de Deus, né? Nossa saúde, nossa força, nossa família, nossos amigos, o alimento, as provisões do dia a dia, tudo vem de Deus. E a gente esquece que muitas vezes que essas coisas que vêm de Deus são expressões da graça de Deus. São expressões do cuidado de Deus por nossa vida, com a nossa vida. Por isso o momento das ofertas não é uma obrigação ou uma formalidade. É um momento de adoração e de gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Então, quando a gente oferta, a gente está dando um presente a Deus. E quando a gente dá um presente, é como se nosso coração estivesse dizendo assim: Senhor, Tu és o meu provedor. Tu tem cuidado de mim. O Senhor é fiel. É isso que quando a gente dá um presente, o nosso coração está dizendo. E Deus, Ele vê o coração. Então, assim, Ele se alegra com a nossa oferta, Ele se alegra com a sinceridade, Ele se alegra com o cuidado que a gente tem em ofertar. Então, que hoje a gente possa ofertar com esse coração, que a gente possa ofertar como o povo, na época de Davi, ofertou, com gratidão, com leveza, com reverência a Deus. Amém? Então, eu queria chamar a todos à oração. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento das ofertas. É um momento onde a gente para refletir, Pai, no seu cuidado por nossas vidas, na sua graça por nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, a saúde, Pai, pelo alimento, Pai, pelas vestimentas, Pai. O Senhor é tão cuidadoso, Pai, tão zeloso, e muitas vezes, diante das situações, a gente não percebe, Pai. Mas é aí que quando a gente olha para um simples passarinho, Pai, a gente vê o seu cuidado, Pai. A gente vê o seu cuidado na natureza, Pai. E ainda mais nós que somos seus filhos, Pai. Obrigado, Pai, que a gente venha ofertar com gratidão, que a gente venha ofertar com leveza, Pai. Que a gente venha ofertar, Pai, com sinceridade, Pai. E que o Senhor possa receber as nossas ofertas, Pai, como um aroma agradável, Pai. E é isso que eu te oro, Pai, e te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé. Cantar o nosso louvor para a oferta. Nosso livrinho do aplicativo, o louvor é 72. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do rei. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do rei. Aí, mulheres. Se você está dormindo, é hora de acordar. Levante e vem trabalhar. Você que está na treva vai iluminar. Levante e vem trabalhar. Meu Senhor logo vai voltar, prepara o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepara o caminho do rei. E o estrangeiro, homem? O estrangeiro é o escravo também, prepare o caminho do rei. Não temos tempo para perder, prepare o caminho do rei. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho
Rei, meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei, deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho do Rei, prepare o caminho do Rei, prepare o caminho do Rei. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu preciso de 3 voluntários. Pode ser homem, mulher, menino, menina. Quem vai ser o corajoso? 3, quem vem? Joyce, tem certeza, Joyce? Quem mais? Falta 2. Bora, meu. Bora. Beleza. Olha. Joyce, bota essa mochila aqui. Giovana bota verde e Miguel bota preta. Bota nas costas. Agora você fica de costas. Abram aí Mateus 7. A gente vai ler a partir do 21. Fica de costas, Miguel e Giovana. Pra cá. Isso. Eu botei umas palavras aí que vocês vão entender depois que a gente lê a Escritura. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, Jesus está dizendo, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por esse domingo que estamos reunidos para louvar o Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ensine por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra. Nos ajuda a ouvir a Tua voz essa manhã. Nos ajuda a entender o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós. Conduz em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente tem 2 extremos. Temos Joyce com essa mochila que não pesa nada. E temos Miguel com essa mochila super pesada. E temos Giovana com essa mochila média. Então aqui, na escritura que a gente leu, a gente vê os extremos e vê o equilíbrio. Qual seria o extremo de Joyce, que seria esse que ouve, mas não pratica? É uma cruz leve, é uma pessoa que não consegue entender realmente o que Jesus está dizendo. Ela ouve, mas não pratica. Ela vem até a igreja, mas não entra no coração dela. Por isso que aqui está escrito, né? Apatia, omissão, preguiça, paralisia, desconexão. Porque é isso, ele fica mais paralisado, desconectado, meio voando assim. Tipo aquele mau funcionário, tá lá, mas você vê que ele não está concentrado, não está trabalhando de verdade, né? E o outro extremo aqui de Miguel é o que vai para o outro extremo, né? Que quer fazer demais, que quer atender às cobranças de todo mundo, não diz não para ninguém, é ativista, quer de aparência, que quer carregar o mundo nas costas. Pesado, que é esse do versículo 22.
que diz que profetizou, que expulsou demônio, que realizou, mas não tinha um relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus diz: nunca os conheci. Esses dois extremos precisam disso, de Jesus, de estar em perto de Jesus. E o equilíbrio é esse, que ele diz no versículo 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele não faz de mais e nem faz de menos. Ele é equilibrado. E pelo relacionamento dele que ele tem com Jesus, ele tem descanso, ele tem o amor, o alívio, o equilíbrio, a missão. Ele é esse equilíbrio que a gente vai tentar procurar aqui na pregação de hoje. Tá bom, muito obrigado, meus ajudantes. Vocês foram muito especiais. Obrigado. Eu vou deixar aqui para vocês relembrarem. Esse aqui é tão preguiçoso que nem pé fica. Então é como se fosse o extremismo, são os extremos da apatia e o extremo do legalismo. E o equilíbrio é onde a gente consegue se centrar em Jesus de uma forma onde a gente vai ter uma conexão com Jesus e vamos estar caminhando com Jesus. Nem esse não consegue caminhar com Jesus, porque esse aqui vai querer fazer demais. O legalista, ele vai querer ganhar a salvação pelo que ele faz, pelas obras. Então é muito isso, obra de mais, obra de menos. E os dois estão sem fé, porque quando a gente está com fé, com Jesus, a gente consegue andar equilibrado, trabalhando e descansando, caminhando com Jesus, porque a gente serve a Jesus, a gente serve a Deus, não sozinho, tipo, vai lá e faz, se vira. Não, Jesus caminha conosco. Nós somos, na verdade, instrumentos. É como esse microfone aqui, ele fala sozinho. Eu tenho que chegar perto e ele vai transmitir a minha voz, vai passar lá para a caixa e vocês vão ouvir. Da mesma forma, nós humanos, a gente não consegue fazer coisas boas sozinhos. A gente precisa estar conectado com Jesus. Abram a Bíblia de vocês aí, em Jeremias 29. Essa pregação, essa aula eu fiz inspirado em 2 estudos da Bíblia, que é o amor e a graça e o discípulo. Então a gente vai ver Jeremias 29. A gente vai ler o 13, depois a gente vai ler o 12, depois a gente vai ler o 11. Aí vai inverter a ordem dos versículos. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então como é que a gente encontra Jesus? Como é que a gente encontra Deus? Procurando de todo o coração. Então Deus já fez toda a parte dele. Deus criou os céus e a terra, nos dá a saúde, nos dá a nossa família. Deus enviou Jesus. Como a gente viu na ceia, ele derramou o sangue dele na cruz, ele pagou no nosso lugar. Aí estou ensinando para a Joyce o que é o evangelho, o que é a cruz. Aí ela, mas por que Jesus teve que morrer? Aí eu disse para ela, você não faz coisa errada aqui em casa às vezes, eu não boto você de castigo? Agora imagine se Júlia viesse, não papai, bota eu de castigo no lugar de Joyce. Foi isso que Jesus fez, Jesus tomou o castigo no nosso lugar. Era para a gente estar lá na cruz e Jesus tomou esse castigo por nós. Então Deus já fez toda a parte dele. E a nossa parte é o quê? Procurar. É ler, é orar, é jejuar, é buscar estar perto de Deus. E Deus garante que a gente vai conseguir encontrar, é uma promessa. Todo mundo que procura Deus encontra. Que nem lá em Atos, quando o etíope vem lá da Etiópia, 4.000 quilômetros de carroça, não tinha avião, não tinha carro. Era outra língua, outra coisa. Ele vai lá buscar, adorar a Deus. Ele volta. Aquele etíope chamou a atenção de Deus. Deus falou, Felipe, vai lá, que tem um negócio lá para você fazer. E o Felipe foi, encontrou o etíope que estava buscando a Deus. Ele estava procurando a Deus de todo o coração. Esse versículo 13 mostra que Deus ouve o nosso coração quando a gente busca. E a gente vai encontrar. E no versículo 12 a gente vai clamar e Ele vai nos ouvir. Vê? Deus, o Criador dos céus e da terra, vai nos ouvir. Quando a gente ora, Deus ouve. Isso é extraordinário. E no versículo 11, por meio desse relacionamento, a gente encontrou a Jesus, encontramos a Deus, a gente vai encontrar os planos de Deus para nós, que é a vontade de Deus que a gente viu lá em Mateus. Só quem faz a vontade de Deus. E para descobrir a vontade de Deus, temos que ter um relacionamento com Deus.
Sem relacionamento, a gente não conhece a vontade de Deus, não conhece a vontade das pessoas. Joyce agora só quer tomar suco no copo de vidro. Aí eu botei os copos de vidro, ela ficou, colocou o copo de vidro para mim, porque eu conheço a vontade dela, porque eu tenho um relacionamento com ela. A gente só vai conhecer a vontade de Deus tendo um relacionamento com Deus, convivendo, entendendo o caráter de Deus, entendendo como Deus se move, o que chama o coração de Deus, e ver, Deus tem planos para nós, e Deus é bom, então os planos são bons. Deus não é mau. Se Deus fosse mau, a gente estava em maus lençóis, mas Deus é bom. E a gente pode confiar e Deus tem planos para cada um de nós, tem planos para a nossa igreja, e a gente pode alcançá-los buscando a Ele. Então, a gente não precisa se encher de atividades demais, querendo abraçar o mundo, mas também a gente não pode ficar só deitado no sofá. Igual essa canção que a gente cantou, que as irmãs cantam. Se você está dormindo, é hora de acordar, levante e vem trabalhar. Eu nem combinei com o Aguinaldo. Ele colocou, o Espírito conduziu. Mas é isso, às vezes a gente esse aqui está dormindo, ó, até caiu aqui. Ele está parado, está de enfeite, é como uma planta, está só ali, de enfeite. E Deus não quer que a gente só entre na igreja para esquentar o banco. Não, Deus quer que a gente conheça Ele e leve Ele para as outras pessoas. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 11. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Jesus dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo, ó, venham que vocês vão encontrar o quê? Descanso. Porque as coisas nos sobrecarregam, o trabalho nos sobrecarrega, as preocupações, as doenças, os medos, tudo vem com um sentido de nos sobrecarregar. E a gente só encontra alívio em Jesus. Porque Ele fez tudo por nós, Ele pagou por nós, a gente não precisa mais se provar. O legalista, ele quer provar o seu valor, quer provar que ele consegue, quer provar que ele é mais, quer provar que ele é melhor. Só que a gente não precisa provar nada para ninguém, muito menos para Deus, porque o preço já foi pago. Jesus nos dá esse descanso. E Ele fala que vai dar esse descanso, só que Ele já dá em seguida. Tomem sobre vocês o meu jugo. E o jugo é aquela peça de boi, que vão 2 bois juntos para arar a terra. O boi experiente que conduz e o boi mais novo que vai ali aprender. Então Jesus está dizendo, tome vocês sobre o meu jugo, aprendam de mim. Vem, ó, eu vou ensinar vocês a viver. Sejam meus discípulos. Aprendam como eu falo, como eu penso, como eu ajo com as pessoas. Então tomar o jugo é isso. Esse aqui, o problema dele é esse. Ele quer descansar demais. Ele acha que o descanso de Jesus é você passar o dia todinho no sofá, assistindo televisão, jogando Brawl Stars. Só parado. Só que o descanso de Jesus, ele não é assim, inerte. Existe um jugo, tem um fardo, que ele tem um peso significativo. Não é igual esse aqui, que não é nada. Ele tem um peso significativo, mas também ele não é pesado demais, que vai acabar com a sua coluna. É um peso que a gente consegue viver bem. É uma responsabilidade alcançável, saudável, equilibrada. E a gente só consegue, irmãos, isso. O descanso é outro paradoxo, né? A gente morre para viver, a gente perde para ganhar. E a gente descansa para aprender a servir. A gente descansa para aprender a trabalhar na obra do Senhor. É descansando que a gente aprende a fazer. Agora, se a gente fica agoniado, é igual aqui, a gente está nesse local em obras. Tem muitas coisas para fazer ainda. Se a gente ficar agoniado, a gente não aproveita, a gente não cultua, a gente não relaxa, a gente não descansa. A gente, não, está faltando isso, está faltando ajeitar aquela parede, falta botar a porta, o ar-condicionado está muito quente, aquela sala não está pronta. É igual na nossa casa, também assim, sempre vai ter uma louça suja, sempre vai ter um cantinho ali que está faltando limpar, um armário que precisa, sempre vai ter, sempre. Se a gente ficar querendo limpar tudo, a gente não dorme. E pode passar tudo que vai sujar de novo. Então, mas a gente tem que aprender a conviver dessa forma leve que Jesus quer nos mostrar. E isso
exige muita convicção. Jesus precisa se revelar para nós, como André leu em João. A gente precisa habitar em Jesus, a gente precisa entender de Jesus, a gente precisa de um relacionamento tão profundo com Jesus que Jesus faria isso no meu lugar aqui agora. Essa convicção de discípulo de Jesus. Porque Jesus diz, venham a mim aqui em Mateus 11. Depois a gente vai ler em Mateus 28, ele diz, vão e façam discípulos. Então a gente primeiro precisa ir até Jesus, aprender a ser um discípulo de Jesus, descansar, aprender sobre a graça, aprender muitas coisas sobre o que Jesus quer para nós, para então a gente ir e fazer discípulos. Vamos lá, em João 14. João 14, a gente vai ler o 15 e o 21. O que nos motiva a obedecer? João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então a ordem é essa, irmãos. Por amor, porque nós somos amados por Jesus. A gente quer amar Jesus, aí a gente obedece. Não é ao contrário. Esse aqui o legalista, ele ama fazer isso. Eu vou obedecer, eu vou fazer, porque assim eu vou ser amado. Só que essa ordem está errada. Não é essa a ordem certa, porque no dia que você parar de obedecer, você vai pensar, ei, Deus não me ama. E o amor de Deus não é assim, não é condicional. Deus é ágape, e ágape é amor incondicional, sacrificial. E por isso que ele enviou Jesus antes da gente nascer. O preço já foi pago. E olha como ele é tão amoroso. Hoje a gente escolhe fazer valer a pena a cruz de Jesus ou não. Então, por amor, a gente obedece. Porque nós fomos amados, porque Jesus pagou o preço, porque Jesus carregou a cruz, eu carrego a cruz. Fui crucificado com Cristo, por quê? Porque Cristo foi crucificado por mim. Então é essa o relacionamento que Deus quer dar. Deus amou a gente, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus porque é melhor para nós, não nos amamos a Deus porque a gente quer ter uma família assim, assim, assado, porque a gente quer ter amigos, porque a gente quer ser aceito, porque a gente quer ter um grupo, porque a gente tem um local assim, assim, não. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Isso nos basta. Todo o resto é extra. Mas o principal é isso. A cruz, Jesus carregou por nós e a gente vai expressar esse amor a Ele obedecendo. Mas entendendo primeiramente que Ele nos amou. E no versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então esse é o caminho. A gente reconhece o amor de Jesus por nós, a gente ama e obedece, e ele fala que ele vai se revelar a nós. Que especial, Jesus se revelar a nós. Nós precisamos disso, que Jesus se revele. Porque a gente não é como os discípulos naquela época que caminhavam com Jesus. Jesus chamou eles, venham, me sigam. Eles viam lá com os olhos físicos deles, ainda era difícil para eles. Imagine para a gente que precisa ler, precisa buscar, precisa entender, precisa pedir ajuda, e a gente precisa disso. Que Jesus se revele a nós. Essa tem que ser a nossa oração. E vê que interessante, na nossa vida, às vezes a gente é mais legalista. Na nossa vida, às vezes a gente é mais preguiçoso na fé. A gente caminha por esses extremos. Não é sempre, nenhuma pessoa vive para sempre aqui. Nenhuma pessoa vive para sempre aqui. E essa aqui é o que a gente tenta ficar. Mas às vezes a gente fica legalista demais. Ou às vezes a gente fica preguiçoso demais. E a gente vai aqui. Então a gente precisa avaliar o nosso coração. Em qual lugar a gente está. E como a gente pode buscar a Deus. Se a gente está aqui, a gente precisa fazer um pouco menos. E voltar para o centro de Jesus. Se a gente está aqui, a gente precisa fazer um pouco mais. Se a gente está preguiçoso, a gente precisa fazer um pouco mais para entrar no caminho, no equilíbrio que Jesus quer para nós. Última escritura, Mateus 28. A gente viu em Mateus 11 que Jesus disse, venham a mim. Agora aqui a gente vai ler o vão. Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se e disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei.
E olha que mágico. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus. Quando a gente for fazer discípulos, ele fala vão, mas na verdade é vamos. Vamos fazer discípulos. A gente vai junto com Jesus. Jesus que nos usa para mostrar para as outras pessoas o que é ser um discípulo. Mas ele diz aqui, no final, esse contexto é quando Jesus já está indo embora. Depois que ele morreu, ressuscitou, em Mateus, é as últimas palavras que Mateus registra de Jesus. Então ele fala, vão e façam o que eu fiz por vocês. Ensine o que eu os ensinei. Então ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações. E a nossa igreja acredita que como a gente faz discípulos? Estudando a Bíblia com as pessoas. Mostrando para elas qual é o plano de Deus para elas. Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Você tem estudado a Bíblia com alguém? A gente tem um monte de jovens aqui precisando estudar a Bíblia. Se envolva com as pessoas para chamar elas para estudar a Bíblia. Chame os seus amigos do trabalho, seus vizinhos, seus parentes para estudar a Bíblia. Isso é fazer discípulos. Aí quando eles se formarem em discípulos, o que a gente faz? Batiza. Ele diz aqui, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acaba aí? Não. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Isso é depois do batismo. Alguém aqui já sabe tudo que Jesus ordenou? Infelizmente a gente não sabe, a gente ainda está aprendendo. A gente aprende sozinho, aprende uns com os outros. Então a gente precisa desse discipulado. Antes do batismo é o estudo bíblico, depois do batismo é o discipulado. São essas amizades que a gente tem que nos ajudam a ser mais parecidos com Jesus. A gente vê Jesus no irmão, na irmã, e aprende uns com os outros. Todos na horizontal, porque só Jesus é o mestre mesmo. E a promessa de Jesus é essa. Quando vocês viverem isso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então a gente precisa caminhar com Jesus. Precisamos entender profundamente o que Jesus quer de nós, como os discípulos, mas antes de fazer discípulos, a gente precisa ir para Jesus. Antes de fazer a obra de Jesus, a gente precisa se capacitar, entender esse relacionamento profundo com Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por enviar Jesus para nos salvar, para pagar pelo nosso pecado na cruz. Obrigado porque pelas feridas dele nós somos curados, ele pagou o preço e hoje nós podemos ter essa salvação de graça, pela graça. Nós não merecemos, é um favor imerecido, mas ela não é barata. É o sangue precioso de Jesus que pagou esse preço para nós. E hoje podemos tomar posse dessa bênção espiritual que é sermos tornados filhos do Senhor. E o Senhor, como nosso Pai, quer nos ensinar como viver da forma certa, quer nos ensinar como imitar o Filho legítimo, o unigênito que é Jesus. E nós somos adotados na família do Senhor. E o Senhor nos traz para tão perto, e obrigado. Nos ajuda, Senhor, a encontrar o descanso em Jesus, a tomar o jugo de Jesus, a aprender de Jesus, que a nossa alma possa descansar em Jesus. Nos dê convicção profunda de quem Jesus é. Nos use, Senhor, individualmente, coletivamente. Se revele a nós, Jesus. Por favor, nos dê convicção profunda do teu caráter, dos teus pensamentos, das suas atitudes, como o Senhor falava, como o Senhor pensava, como o Senhor trata as pessoas e nos ajuda a imitar ao Senhor, a sermos discípulos do Senhor, a ajudarmos outras pessoas também conhecerem ao Senhor. Nos dê esse equilíbrio, não deixe que o nosso coração se desvie para os extremos, o extremo do legalismo ou o extremo da preguiça espiritual, mas nos dê um equilíbrio por meio do teu Santo Espírito. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jackson. Vamos, foi de pé? Canção 103 de nossos livrinhos, tá bom?
Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem! Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor, vou cantar aleluia, Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome todo dia, cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor, vou cantar aleluia, Senhor. Vou cantar e louvar seu santo nome todo dia, cantar. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna, pois sua palavra é eterna, pois sua palavra é eterna. Amém, irmãos, paz de Cristo, bom dia. Só alguns avisos bem rapidinho. Primeiro, estamos recebendo uma família amada de Salvador. Está conosco aqui os nossos irmãos, né? Nilton, Nilda e as crianças também, Henrique e Nicolas. Então sejam muito bem-vindos. A Igreja da Bahia é a nossa parceira, né? A gente faz esse... Vai estar lá em Salvador, o pessoal de Salvador vem para cá, então... Estamos muito felizes com a presença de vocês. Deus abençoe a igreja em Salvador, essa família maravilhosa que nós conhecemos muito bem. E aproveita esses dias aqui em Recife, né? O segundo aviso, meus irmãos, é que nós estamos com a cantina hoje, né? A gente, desde a semana passada, implementou uma cantina que é em prol da nova geração. Então, saia da dieta hoje. Tem ali um cremosinho, tem uma pipoquinha, tem bolo também. Então, todo o valor arrecadado com a cantina é para a nova geração, né? Nós temos aqui uma nova geração muito bonita, é um jardim de Deus, muito florido. Meninos e meninas aí que estão crescendo na presença do Senhor. E lembrando também que está se aproximando o Swamp Camp Brasil, né? E a igreja em Recife vai mandar 9 crianças, então... Esse ano temos aí uma equipe boa que vai estar indo para o camp, então orem também em prol disso. A gente sabe que é uma viagem bastante delicada, né? Que vamos com crianças, e esse ano teremos a responsabilidade, eu e a Aliciana, de irmos como adultos responsáveis por eles. Então, os irmãos que estão lá no grupo, que não providenciaram ainda a documentação necessária, por favor, tentem agilizar o mais rápido possível, para que eu possa levar essa criançada aí com tudo certinho, para a gente poder embarcar. Amém? E o terceiro e último aviso, antes que João venha também dar um aviso, é que nós temos um grupo do WhatsApp dos homens da igreja. Então, se tiver algum irmão que não foi adicionado ainda nesse grupo, por favor, nos passe o contato, que a gente quer dar uma palavrinha com os irmãos essa semana. Então, tem alguns irmãos que talvez não tenham sido ainda adicionados, então nos procure para a gente adicionar lá os varões da igreja. Amém? João. Bom dia, irmãos. Ontem uma criança especial da nossa congregação fez aniversário, Juan, 12 anos. Vamos cantar parabéns para ele. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida.
muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, a gata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O nosso culto está encerrado. Agora aproveitem e celebrem com o amor de Deus.